Agora a análise no 360 com Ana Lúcia Sá, professora universitária especialista em assuntos africanos, também Vasco Martins, investigador na Universidade de Coimbra, especialista também em assuntos africanos, e Vítor Hugo Mendes, jornalista. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem, aos três, obrigada por estarem connosco. Começo por si e por estes dados revelados agora pela Cândida Pinto destas estimativas da televisão pública angolana, que dão uma vitória ao MPLA de 53%, mas aqui uma grande proximidade da UNITA, que consegue 42%, sendo, se o resultado for pelo menos semelhante a este, já um resultado histórico? Boa noite. Sim, se os resultados forem esses, é um resultado histórico. Desconheço como foi feita a elaboração desta sondagem, se foi feita à boca das urnas, se não, uma vez que haviam sido proibidas sondagens prévias às eleições, mas a ser o caso, de facto, há uma maior proximidade entre os dois partidos, que é aquilo que se estaria à espera da auscultação das ruas e da sensibilidade que as pessoas teriam de haver de ser mais taco a taco, sendo que o MPLA teria de garantir que ganharia. E acredita que o MPLA será o vencedor destas eleições? Tudo indica que sim. Sim, a partir de sim. Era este o resultado que a população angolana esperava, Vítor? Por aquilo que me tem sido dado a ver, e a fonte, obviamente não oficial, a rede social, vou usando esta fonte, não é este o resultado que os angolanos esperam. Porque assim, sendo este o resultado, acredito eu, cuja fonte é a CNE, e eu estive a acompanhar o último informe por volta das 7, gostei bastante de toda a comunicação que a CNE fez, todos os dados, e aliás, a própria CNE usou o termo, foi um pleito de um sucesso retumbante. O resultado não é exatamente este, provavelmente, e pode ser o contrário. Aliás, já estão a circular nas redes sociais, eu já recebi pelo meu WhatsApp mais de 30 atas, e não me parece que sejam atas falsas, em que há uma percentagem bastante acentuada de pontos que favorecem a UNITA. São certamente dados provisórios, a ver, vamos. O que é que podemos esperar, professor Vasco, deste resultado? Uma continuação ou uma alternância? Pois, eu partilho de ambas as opiniões que foram agora partilhadas, precisamente no programa. Eu estou com o Vítor argumentos porque, de facto, me parece que a esmagadora maioria da população angolana pugna pela alternativa, portanto, procura algo que seja diferente, um projeto político, porventura, mais fresco do que o que existe. Mas, quer dizer, por outro lado, e sobretudo tendo em consideração o histórico das eleições passadas, sobretudo desde 2017, e as idiosincrasias que as próprias eleições de 2017 carregaram, me parece que tudo aponta para uma continuidade, sim, sem dúvida. E estes resultados de continuidade, mesmo havendo aqui uma subida da UNITA e uma aproximação entre os dois partidos, acredita que serão resultados respeitados e que trarão tranquilidade ao país, ou podem trazer alguns tumultos? A minha impressão é de que, ao serem resultados mais próximos entre UNITA e MPLA, e da UNITA estar mais próxima ao MPLA, poderá ser uma forma de evitar que haja contestação a estes resultados, ou seja, haver uma proximidade em termos percentuais do número de eleitores em ambos os partidos pode ser precisamente para evitar que a margem de vitória do MPLA seja bastante maior do que aquela que foi nas eleições anteriores, e o MPLA é um partido que desde as primeiras eleições após o final da Guerra Civil, tem vindo a decrescer em termos percentuais, em termos de número de eleitores. E eu creio que estes números, depois a concretizarem-se num resultado oficial, poderá ser precisamente para acalmar potenciais contestações, potenciais outros movimentos daquilo que... Mas acredita então que podem não ser estes os resultados efetivos da votação? Sim, acredito que podem não ser estes os resultados efetivos, mas acredito que podem ser este o primeiro anúncio daqueles que poderão ser os resultados efetivos, para que não haja contestação a partir da primeira hora em que os votos estão a ser contados, porque como o Vítor agora acabou de explicar, estão a circular nas redes sociais várias atas de várias assembleias de voto, nas quais, numas, a maioria, a vitória da UNITA é muito mais expressiva do que noutras, mas em todas as que recebemos tem sido sempre a UNITA à frente.
Não, eu acho o seguinte, obviamente podemos aqui convir que realmente este é um resultado provisório, aliás é um resultado provisório. Não há ainda previsão para a divulgação dos Não, absolutamente. Já é um dado positivo que isso esteja a acontecer nessas eleições, porque no passado não foi assim que aconteceu, levaram-se muitos dias para se divulgarem os resultados e neste particular é preciso nós realçarmos aqui esta nota. No entanto, pode ser exatamente aquilo que a professora esteve a dizer, ou seja, para tentar medir a pulsação, tentar aqui controlar a coisa, porque se estiver mais próximo, aliás, o que sempre se disse também, as pessoas sempre disseram que é, pelo menos o MPLA não pode ter uma maioria absoluta. Pelo menos não a maioria absoluta. Se for este o caso, então está tudo ok. Mas vale a pena dizer, estamos todos expectantes e é preciso chamar a atenção da comunidade internacional. Porque se a comunidade internacional for permissiva em aceitar um resultado que não é aquele que efetivamente se vai depois aferir e pode haver aqui uma alteração dos resultados, a comunidade internacional vai ficar muito mal e certamente a própria gestão de João Lourenço também não será fácil. Mas como é que se consegue ter a certeza? Vai-se conseguir ter a certeza. Hoje, deixa que eu te diga, e eu disse a professora há pouco tempo, a verdade tem pernas curtas. Aliás, hoje, e neste preciso momento, estão a circular as atas nas redes sociais. Muitas das pessoas que estão a trabalhar nestas assembleias, muitas delas verdadeiramente têm vontade também da alternância. E essas pessoas vão trazer nos próximos dias, vão trazer muitas verdades. Portanto, áudios que vão circular, documentos que vão circular. Portanto, não temos que nos esquecer que muito recentemente um documento da Presidência da República, saído do Ministério das Finanças, vazou nas redes sociais. E, portanto, vamos esperar por grandes surpresas. E é importante que as pessoas tenham essa responsabilidade de não serem coniventes com o processo que pode estar eivado de muitos erros. Mas acreditas que esses elementos por si só podem fazer mudar o curso da história, se for caso disso? Farão mudar o curso da história. Eu acredito piamente que sim, porque eu conheço a realidade, ouço as pessoas. Deixa que eu te diga uma coisa, hoje eu falei com mais de 15 pessoas, não há uma pessoa que me falou do MPLA. Não estou a dizer, não há uma pessoa que me falou que tenha votado do MPLA, e falei com mais de 15. Professor Vasco Martins, de onde é que vem esta vontade de mudança dos angolanos que, na verdade, parecia já estar lá, mas agora parece ter ficado bastante evidente? Eu acho que a vontade dos angolanos em mudarem a sua situação, sobretudo a sua situação socioeconómica, já vem de há muitos anos. Angola, talvez nas eleições de 2008 a lógica fosse uma lógica de reconstrução e a guerra tinha acabado há pouco tempo. Em 2012 ainda se vivia período de muito dinheiro, de um grande boom económico. Em 2017 eu vejo alguns paralelismos entre esta eleição e a eleição de 2017. Em 2017 eu já sentia que havia uma oposição com outro líder, obviamente, mas havia uma mobilização, não como esta, nunca como esta, mas uma mobilização forte, um descontentamento grande e, acima de tudo, talvez um início de uma maturidade cada vez maior, não tão como esta, mas em 2017 já se sentia, que as pessoas percebiam que o desenvolvimento é para todos e que, de facto, quer dizer, aquele sofrimento brutal e a vida curta que se vive em Angola não pode existir. Deixe-me só fazer um ponto muito rápido com aquilo que se dizia antes, porque eu acho que é interessante quando nós pensamos nessas sondagens e quando nós pensamos, acima de tudo, nisto que é a comunicação do Estado, a forma como o Estado comunica. Eu penso que há muita descredibilidade da parte das pessoas em Angola em relação à comunicação do Estado. Porquê? Porque o Estado e as suas instituições e a comunicação social foi em larga medida partidarizado. Portanto, quando se apresentam sondagens, não é? De um canal de comunicação que a esmagadora maioria dos angolanos e das angolanas acredita e sabe que foi partidarizado, portanto que é controlado, enfim,
um grupo específico de pessoas, não pelo partido inteiro, obviamente, mas por um grupo específico de pessoas, isto cria muita suspeita, cria desconforto, não é? E esta falta de comunicação e as pessoas simplesmente não acreditarem naquilo que é a comunicação que vem do Estado, as palavras que vem do Estado, e o Estado não fala sozinho, o Estado fala pelos jornais, fala pelas rádios, fala pelas televisões, fala pelos discursos, quer dizer, toda esta comunicação tem um grande descrédito em Angola. E, portanto, quando saem sondagens, quando saem este tipo de pronunciamentos, inclusivamente até da CNE, que também concordo que está a fazer um trabalho, acima de tudo, cada vez melhor, há uma descrença muito grande. E essa descrença, parece-me a mim, e eu acredito nisto, que é em largos segmentos da sociedade angolana inabalável. Portanto, eu acho que há de haver segmentos inteiros da sociedade angolana que, enquanto virem o mesmo partido a ganhar, vão sempre acreditar e vão sempre cada vez mais espiar-se nesta ideia da fraude. E eu acho que vai ser muito difícil restaurar a confiança das pessoas para com as instituições e para com aquilo que é a comunicação, uma comunicação credível do Estado. Acredita que esta questão da comunicação social, a verdade é que foi uma das críticas ao longo da campanha, foi a fraca presença da oposição nas televisões e nos jornais em Angola. Acredita que também isso acabou por acicatar toda esta suspeição à volta do ato eleitoral? A presença diminuta é, se calhar, um eufemismo para a quase inexistência de presença da oposição, e quando falamos da oposição também podemos falar nos outros partidos mais pequenos e que não se têm falados neste momento, e que, por aquilo que o Vasco Martins acabou de explicar muito bem, há uma partidarização dos meios de comunicação do Estado, e os meios de comunicação do Estado mostravam única e exclusivamente, ou quase única e exclusivamente, a obra do MPLA e a obra do Presidente João Lourenço, enquanto candidato também, mas enquanto Presidente candidato. E o que ajudou foi, e tem vindo a ajudar já há algum tempo, não é de agora, ajudou a que, por exemplo, a não existência de um debate entre os candidatos à Presidência da República, entre todos os cabeças de lista dos vários partidos, não houvesse um debate na televisão ou de um debate em qualquer canal público, e isso foi muito bem aproveitado do lado da oposição, principalmente da UNITA, num âmbito onde eles são bastante fortes, que foi o que o Vítor disse, que são as redes sociais. Claramente. Com vários vídeos a circular, com o vídeo do presidente da UNITA, de Alberto Costa Júnior, a pretender querer ter um debate com o presidente e candidato João Lourenço, e é esse mesmo de ser negado. Portanto, eu creio que houve uma capitalização muito interessante e muito boa da UNITA nas redes sociais. Mas como é que o MPLA não percebeu isso? Isso é das coisas que ninguém consegue responder, ou seja, peço perdão, professora, o MPLA chegou a 2022 com o momento de 1992, portanto, literalmente, uma criança que não cresceu, ou mais velho que fica criança. E não soube adaptar a estratégia ao andamento da campanha e ao andamento daquela que ia sendo a sensação e o pensamento dos angolanos. Sim, e até porque cada vez mais há um sentido crítico e cada vez mais há o acesso a várias fontes de informação, de que ainda há pouco falávamos, mesmo durante a campanha. Mas esse acesso a várias fontes de informação não é igual em Angola. Há muita gente em Angola que não tem acesso às redes sociais. Exato. Há muita gente em Angola que não tem acesso às redes sociais. Era um dos argumentos dado aqui esta semana por um comentador nosso, que é jornalista também, o Celso, do Jornal de Negócios. Ele dizia: atenção, que esta Angola das redes sociais não é a Angola de Luanda. Angola não é só Luanda. E há muita gente em Angola que não tem acesso às redes sociais e, portanto, não tem toda esta informação do lado delas. Claro. Não é? Se me permite dar um exemplo sobre a importância das redes sociais. Estas são eleições históricas em Angola, porque pela primeira vez, não por vários motivos, mas também porque pela primeira vez estão a votar pessoas que nasceram depois de 2002. Portanto, são pessoas que têm uma memória da guerra que não é a memória vivida, é a memória contada, é a memória sentida nas consequências da guerra que existem no país, e essas pessoas têm acesso a redes sociais. E não só em Luanda, há nas outras cidades, e ao Facebook zero, e ao WhatsApp zero, que é acesso à rede social a custo zero, ou seja, independente do alto custo que a comunicação possa ter em Angola, e eu acho que isso é importante. Além disso, tem sido importante também, não só em mostrar nas redes sociais a forma como o MPLA fez campanha um pouco desligado da população, enquanto a UNITA, nesse aspecto, capitalizou através de vários dos seus membros e candidatos a utilização das redes sociais. Aliás, basta ver que o Presidente andou sempre de avião e o Adalberto andou de carro. E isso depois tem um efeito
proximidade emocional muito forte. Porque, não, esta aqui andou onde eu ando, sentiu a minha dor. E havia outro problema, por exemplo... com grande comitiva, com a Chivuco, que era o número 2, com o Bloco Democrático também, que entregava a FPU, portanto, ou seja, com uma grande comitiva de carro a percorrer o país. E depois, professora, aqui também, só para realçar os nossos ouvintes, porquê que o MPLA está a provar do seu próprio veneno? Porque o MPLA, na televisão pública de Angola, por exemplo, trazia uma realidade que é mesmo só aquela realidade da pessoa do MPLA, ou seja, o que é facto e de interesse público social não é trazido à antena, por exemplo. A gente viu, proíbe-se cria-se uma lei que proíbe a sondagem, mas depois tu vais falar de sondagem. O que é que vai acontecer? As pessoas vão investigar e é um site falso, a empresa nem está inscrita no Brasil. E depois, todos os dias, escusando-se o debate, por exemplo, a UNITA, assim, a capacidade de comunicação nas redes sociais da UNITA esquece. Tocaram em todas as sensibilidades, com um nível de comunicação e de qualidade tremendo. Depois, o MPLA a TPA fazia debates, por exemplo, ou seja, com uma parcialidade pornográfica. Aquilo era tudo menos debate, era tudo direcionado. E as pessoas perguntavam-se porquê que isso está a acontecer? Porquê que não há exatamente o contraditório? E, portanto, isso tudo foi fazendo com que as pessoas começassem a ter uma conexão emocional e solidariedade, sobretudo com a oposição, toda ela, porque as pessoas sentiram que aquela franja da Angola era marginalizada e não podia ser. E depois, o presidente foi tendo, não apenas o presidente João Lourenço, mas todos aqueles intervenientes do MPLA foram tendo discursos, quer dizer, um discurso contraproducente para a atualidade, muito fora de contexto, muito da guerra, muito e que de coisas que esta malta que nasceu em 2002 não se revê em absoluto. O grande problema do MPLA foi resultados, porque não se discute resultado. Ninguém contesta o resultado. E resultados o MPLA não teve. Ou seja, se for dissecar exatamente aquilo que fez e não se fez, há muito do que não se fez. E o que se fez e o que não se fez são coisas que vêm sendo prometidas desde 2008. As pessoas dizem, mas calma aí, man. Mas em 5 anos conseguia mudar assim tanto? Não, o problema é que quem tem que mudar não é... Como é que eu posso dizer isso? O MPLA para mudar, estar numa posição seria um bom favor. Porque o MPLA precisa de rejuvenescer. Coisa que não tem, aliás. Eu estranhou-me, por exemplo, nesta fase da campanha eleitoral, eu ter visto Marcolino Moco, uma figura emblemática do MPLA, chegou a ser primeiro-ministro e tudo mais, fazer campanha a favorecer Adalberto. E estranhei não ter visto, por exemplo, Bonito de Sousa, foi até muito pouco tempo vice-presidente, não vi, por exemplo, Roberto de Almeida, não vi, por exemplo, Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandó, não vi, por exemplo, o mais velho professor, o escritor, que é foi secretário-geral, tem muito recentemente, Dino Matroce. Quer dizer, eu não vi figuras de proa do partido com o presidente atual. E estiveram com ele, por exemplo, em 2017. Que sinais é que nos foram transmitindo de alguma coisa que não está bem? Bem, se eu estou a perceber que vocês não estão bem, qual é a confiança que eu tenho para confiar em vocês? Calma aí, boa noite. Professor Vasco, a verdade é que Angola vive numa crise já há algum tempo, mas as coisas podem mudar e com a subida dos preços do petróleo pode novamente trazer alguma prosperidade a Angola. Acredita que se o MPLA efetivamente ganhar esta conjuntura económica mais favorável pode depois fazer inverter novamente a situação e que, portanto, a UNITA acabe por voltar, se calhar, a valores mais baixos e perca um bocadinho de força precisamente porque a situação económica melhora? Não me parece que seja um cenário provável de todo. Quer dizer, eu lembro-me de 2016 estar a jantar com pessoas muito ligadas ao partido e havia pessoas, quando a crise começou a ficar mais complicada, quando o preço do arroz e do feijão começou a subir à séria, e havia pessoas que, obviamente, de classes mais elevadas e que estavam bem na vida e que achavam que esta crise era boa porque finalmente ia destapar aquelas gorduras e ia mostrar a economia como era, porque e aí ia permitir algumas reformas. Portanto, o petróleo em Angola sempre tocou muita coisa.
O petróleo sempre tapou muita coisa e sempre silenciou muita coisa porque havia sempre muito dinheiro. Agora, havia sempre muito dinheiro para uma elite preparada e porventura capaz de criar alguma confusão política, se quiséssemos. O dinheiro também chegava ao povo, mas chegava intermitentemente, com pouca frequência, e o dinheiro não serve só para comprar o carro novo, não é? O dinheiro se calhar devia ser para pôr o saneamento básico e a eletricidade que tanto se fala. O que é que acontece? Se nós olharmos para o passado e olharmos para a forma como o MPLA governou, ter-me-á um presidente diferente, correto, mas se olharmos para a forma como o MPLA governou com o barril de petróleo em alta, que chegou a bater nos $140, então aí não veremos, não é aí que vamos encontrar as respostas para o desenvolvimento socioeconómico do país. Por outro lado, e eu penso que isto também é uma reflexão que pode ser interessante e que certamente terá que ser feita, uma vitória da UNITA, e eu acho que aqui subjaz em larga medida os problemas socioeconómicos de Angola e, portanto, a dificuldade que é criar um rumo para um desenvolvimento a médio prazo, não é? É muito difícil. Em 5 anos vai ser muito difícil resolver os problemas do país, os problemas gravíssimos que o país tem. Ainda hoje estávamos a ver as estatísticas do desemprego, da fome. Quer dizer, vai ser praticamente impossível em 5 anos fazê-lo. Uma alta do petróleo aliada a uma transparência na gestão pública, numa governação que seja passível de levar ao Parlamento, de ser criticado, que seja construtiva. Se isso acontecesse, era precisamente o que Angola precisava. Um milagre. Mas eu penso que será difícil que isso aconteça. Até porque, como lhe digo, se o petróleo continuar a ser usado como foi utilizado nos últimos anos, se calhar o pior que aconteceria ser, portanto, o contrário do milagre seria precisamente perder mais uma oportunidade de ouro que Angola teve no passado que não souberam usar. Portanto, agora seria uma infelicidade grande que esta alta do petróleo, que se calhar não vai durar muitas mais décadas, fosse utilizada para trazer algum desenvolvimento coerente e congruente e, acima de tudo, não efêmero. Seja qual for o resultado, já são eleições que vão trazer mudança a Angola? Em que sentido? No sentido, por exemplo, da proximidade, se ficar a proximidade da UNITA, no sentido também destas divisões no MPLA de que falava o Vítor. Sim, no sentido também da exigência dos angolanos, que tem aumentado de ano para ano, ao que parece, não é? Sim, acho que pode trazer mudança e pode trazer mudança também no sentido de como as pessoas podem olhar as instituições, ou seja, de como podem sentir e se os resultados de facto trouxerem uma mais aproximação percentual entre MPLA e UNITA, pode dar a sensação de que o voto pode contar e de que pode valer a pena então as instituições serem mais responsabilizadas e serem mesmo mais eficazes e tentar uma despartidarização das várias instituições, ou seja, de facto poder ser poder potenciar um diálogo mais efetivo e mais forte na sociedade. Isto também porquê? Porque o Parlamento em Angola é potencialmente uma instituição, Angola é um país autoritário e o Parlamento não é uma instituição democrática, ou seja, os deputados são eleitos o Círculo Nacional e os círculos provinciais e cria dificuldades em termos também da representação e da representatividade que os deputados e da própria forma como os deputados podem representar os seus eleitores. E eu creio que isso é uma reflexão que poder-se aproveitar para ser feita a partir do momento em que se pode potenciar um diálogo nas instituições. Eu gostava de acrescentar uma coisa que é assim: ganhe quem ganhar, não terá 5 anos fáceis. Não. Longe disso. Fácil só se for mesmo a sonhar. Ganhe quem ganhar. Mas há uma pequena diferença do meu ponto de vista. É que se ganha a UNITA, galvaniza a sociedade, inspira, motiva, portanto congrega. A UNITA trouxe um discurso, e nós fomos vendo, um discurso e um posicionamento de maior convergência. Sim. Congregou mais. E portanto a UNITA tem este diferencial. E portanto dali também, aliás, vimos hoje que quando o presidente João Lourenço foi votar, estava ladeado de guardas e meia dúzia não digo, mas um batalhão de jornalistas. Mas quando foi Adalberto, foi uma moldura humana incrível.
Mas também estava num sítio com outras condições, não é? Não, quem tem condições. Quem tinha condições era João Lourenço. As condições. Não, é exatamente aquela coisa. Ou seja, João Lourenço anda de bicicleta de 5 a 5 anos. Vai fazer campanha. E isso depois galvaniza, motiva. Então, assim, não, este é dos nossos. Anda na terra batida. Então, é esta realidade, é este tipo de política que tem que ser feita. E eu acho que o MPLA perde uma grande oportunidade de ter feito, por exemplo, as eleições autárquicas. Porque muitos dos problemas dos angolanos neste momento poderiam, eventualmente, ser resolvidos nas autarquias. A alergia e o gosto do poder, os pretextos que foram trazidos à tona para justificar a impossibilidade de fazer eleições autárquicas também fizeram que o MPLA fosse perdendo exatamente muita credibilidade. Ou seja, o MPLA tem que se queixar de si próprio, porque perdeu confiança. O petróleo pode estar a ter $200 cada barril. O problema é a confiança que as pessoas não têm. O problema é que há muita gente aí dentro altamente viciada, que ao longo de 40 anos foi dirigindo, não sabe ver de outra forma. Há pessoas que estão em Luanda, pensam na Macunde, estão em Luanda, pensam, por exemplo, aquela região da Huila que é seca, esqueço-me agora o nome, matá-la ou outra coisa qualquer. Não sai, é muita gente de fato e gravata, quietinha, no Lex, na cidade, ar-condicionado, charuto, essas coisas todas. E não é isso, o povo quer coisa diferente, quer resultado, quer água, quer estrada, quer saúde. Portanto, e parece que às vezes, quando nós ouvimos esses dirigentes, parece que eles têm uma grande insensibilidade, está a ver? Portanto, depois quando chega às eleições é tudo muito beijinho, muito queridinho, a gente sabe que isso é só muito a falso. E é esse tipo de coisas que eu acho que pode ser uma oportunidade também para um diálogo efetivo. E nós vimos os discursos tanto da oposição como do MPLA foram discursos bastante divergentes. No último discurso do Presidente João Lourenço, que falou na guerra, não falou em José Eduardo dos Santos e tratou a sociedade civil da Frente Patriótica Unida e na lista da UNITA como lumpen. E bandidos. E bandidos. E não, ou seja, isso, felizmente não foi aproveitado com a mesma emotividade, com a mesma carga emotiva pela UNITA, o que foi uma vantagem também. Sr. Vasco Martins, acredita que se o resultado não for aquele que os angolanos, ou que a maioria dos angolanos deseja, poderá haver tumultos? Eu tenho dito e tenho repetido que não, que acho que não vai haver tumultos. Não vai haver. Agora, nós temos que perceber o que é que queremos dizer com tumultos. Nada de que aquilo que aconteceu em 92 vai acontecer novamente, nem de perto nem de longe. Certo? Quer dizer, se vai haver protestos, se não vai haver protestos, se estes protestos depois são recebidos com qualquer tipo de carga policial, com uma intervenção das forças de segurança porventura mais musculada, talvez, não sei, mas o que me parece a mim é que, e ligando talvez com a pergunta que fazia antes, eu acho que, e acima de tudo, o que mais me tem surpreendido nestas eleições é a maturidade com que as pessoas têm tratado estes temas, tratado o protesto, tratado as questões da fraude ou da não fraude, mas tratado todas essas coisas. Angola é uma sociedade que muda muito rapidamente. Se nós estivéssemos há 10 anos atrás em Angola, havia palavras que tabu. Praticamente proibidas, as pessoas tinham medo, havia um medo, quer dizer, uma lógica de bajulação que era quase obrigatória para seguir uma determinada ideia. Quer dizer, a ideia das orientações superiores, que era completamente vigente, que hoje continua. Mas a forma como as pessoas têm respondido a isto e como têm criado alguns paralelos em relação a isto, e como não têm dependido do Estado, como não têm dependido das instituições, mas se têm organizado entre elas numa dita sociedade civil, a sociedade civil fora dos partidos políticos, em 2017, não tem nada a ver com a de hoje. Hoje temos muito mais movimentos, temos mais organização, as pessoas estão a recorrer às redes sociais, conseguem comunicar com as 18 províncias de Angola. Isto é de uma maturidade que acontece em 4 ou 5 anos que não encontramos muitos exemplos, não é? Nós às vezes estamos em Portugal e a vida às vezes acaba por ser mais pausada, não é? Em Angola há esta vivacidade, as coisas acontecem rápido e quando acontecem rápido as pessoas pegam e organizam-se. E isso é muito se calhar é um escape que as pessoas encontram naturalmente para... É também um escape, isto é verdade. Agora, eu quero acreditar que esse trabalho e a maturidade e a aprendizagem democrática que
que existiu. Eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que, por exemplo, são capazes de organizar um protesto em Angola e conseguem fazê-lo facilmente, também foram aprendendo e se tornaram cada vez mais democráticos. E, portanto, eu quero acreditar, não teria indícios, mas como digo, é completamente hipotético, mas eu queria acreditar que antes de se partir para qualquer coisa como um protesto de rua mais musculado ou até uma tentativa de, porventura, de partir qualquer coisa, que enfim, que acabou por se fazer também de forma muito polémica, já aconteceu, mas eu queria acreditar que antes disso esgotavam-se. Professor Vasco Martins, professora Ana Lúcia, Vítor, muito obrigada por terem estado os três connosco a analisar este dia de eleições em Angola.